Então, no filme Sete Anos no Tibete, o protagonista era um alemão que buscava a o benefício, a glória, né, vamos usar essa palavra, a honra, o status de um alemão que, que, que conseguiu grandes façanhas. Então, isso mostra muito da nossa cultura. Nós buscamos ser os melhores, ser superiores, mesmo que a gente não, mesmo que a gente não tenha isso, claro, mesmo que a gente não tenha umas metas assim, né? Ou há um desejo dentro de nós, inconsciente. E esse desejo inconsciente gera muita comparação. Nós nos comparamos a outras pessoas, o que outras pessoas conquistaram, ou que elas não conquistaram, então se ela conquistou menos do que eu me sinto melhor. Se ela conquistou mais, eu me sinto pior, me sinto inferior. Então, basicamente, essa estrutura de personalidade gera culpa, porque a culpa é um desejo de não ter falhado, de não ter sido tão ruim aqui, ao ponto de falhar. A falha um sofrimento para o ego. Então nós temos essa cultura. E aí você vai perguntar, mas, por exemplo, no Tibete não tem? Não, gente, o negócio. Eles sentem vergonha, eles sentem arrependimento, mas eles não se crucificam por isso. Porque eles não são tão individualizados, eles se sentem mais no coletivo. E até toda a organização social é de outra forma, é de outra maneira, né? Então há um senso maior de coletividade e menos de individualidade, de fazer as coisas juntos, de conquistar as coisas juntos. Então eles se identificam mais com o grupo. Eu sou daquele grupo, eu sou daquele território, né? Pertenço àquela família, é mais grupal. E nós, não. O meu cargo naquela empresa, o apartamento que eu comprei, o carro que eu comprei, os títulos que eu obtive, né? E isso não é um problema, a gente obter todas essas coisas. Mas vai gerando em nós uma necessidade de invencibilidade, infalibilidade, será? Alguém me corrige aí. De ser infalível, né? De não errar nunca. E aí, quando a gente erra, quando a gente tem algum problema, quando a gente não dá conta, e a gente não vai dar conta, nossa cultura não aceita não dar conta, não aceita que a gente não seja capaz, a gente tem que ser capaz. Então, por mais que a gente vê que não é capaz, que não consegue, a gente aceita em partes, mas em outras partes a gente se condena, e isso vai minando nossa autoestima, vai minando nossa visão sobre nós mesmos. Isso vai se tornando, vai se transformando em doenças psíquicas. Então, o ponto é, nós temos um ego, e isso é da cultura, infabilidade. Obrigado. Nós temos um ego individualista, que precisa ser visto e reconhecido. Quando isso não acontece, gradualmente, nós não somos frustrados, né? Todo adulto ocidental é frustrado, todo. Passou dos 30, então mais ainda, porque é muito difícil, gente. As expectativas são muito altas e a gente tem cada vez mais expectativas, né? Algumas pessoas conseguem encontrar um caminho de sabedoria e eu vejo muita gente assim, mais mulheres, né? As mulheres têm mais esse manejo, sem querer atribuir funções aqui a gênero. Mas elas são mais sensíveis, elas lidam melhor com isso, elas têm uma capacidade de conexão com a realidade melhor. Dos homens é exigido sucesso, né? Mais sucesso, mais, enfim. Mas hoje em dia isso é bem democrático também. O que eu quero dizer é, nós vamos colecionando cobranças e culpas, justamente por conta dessa
visão social de que nós temos que dar conta, temos que ser os melhores, temos que. Uau, uau, né? E isso não acontece. Não é realista. Não, não acontece porque nós somos capazes, não acontece porque não é realista. Acontece com 1%, 2%, mas não com a maioria. E outras coisas do dia a dia também não tão existenciais, né? Pequenas frustrações. Alguma coisa não dá certo. E aí, quando acontece alguma coisa que dá errado na nossa vida, sei lá, eu queria viajar, não consegui, ou viajei, a viagem foi péssima, gastei dinheiro e, enfim, não aproveitei. Algum projeto não deu certo, não foi pra frente, eu me frustro. A gente precisa dessa autocompaixão, de saber se acolher. E não tem limite para isso. A gente precisa aprender primeiro isso. E aí algumas pessoas perguntam, mas se eu ficar só passando a mão na minha cabeça, eu não vou evoluir. Isso não tem nada a ver. A gente sempre vai fazer o nosso melhor. Ser autoindolente, quando a gente é isso, né? Muito autoindolente. É diferente de ser autocompassivo. A pessoa que é autoindolente não observa aquilo que pode ser comportamento ou ações que podem ser melhoradas. Ela ignora, ela é irresponsável. Então, ser irresponsável é diferente de ser autocompassivo. A maior parte das coisas que eu faço na minha vida, eu não faço assim porque eu tô super afim, mas mais por um compromisso, porque a gente assume o compromisso. Não dou conta. Infelizmente, a gente acaba não dando conta de tudo. E aí, a hora que você não dá conta, porque você não deu conta mesmo, que você tentou o seu melhor, mas não deu conta, aí entra a autocompaixão. Aí entra a compreensão, entra a gentileza. Então a gente sempre vai se esforçar, principalmente quando há outros no meio, né, de entregar o nosso melhor para o outro. Mas nós vamos falhar. E quando nós falhamos, nós somos autocompassivos, tentamos de novo, se não der mesmo, a gente deixa de lado. Então minha proposta para hoje é isso, não quero ficar falando muito. Quero justamente guiar essa meditação com esse propósito, um pouquinho mais, não muito longa também, mas um pouco mais longa que a gente tem feito, porque a gente tem conversado bastante, chega no final, a gente faz uma meditação muito curtinha, então hoje eu quero inverter. Quero fazer uma meditação mais longa e mais profunda. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Se alguém tiver, pode escrever aí, eu só vou ali pegar uma aguinha pra mim. Tá muito quente aqui na prata. Então eu vou pedir, a gente vai começar de olhos fechados. Vamos respirando profundamente.
Respirando profundamente. Começamos gradualmente a abandonar as expectativas. Olhamos para o nosso interior. Verificamos o que está acontecendo dentro dele. Inspira profundamente, segura o ar. Exala. Mais uma vez. Exala. Mais uma vez, inspire e segura. Exala. Agora, com a sua respiração naturalmente mais serena, apenas observe a sua respiração. Apenas esteja em contato com ela. Quando entramos em contato com a nossa própria respiração, todo o nosso sistema se acalma. Se você sentir muito sono, pode abrir os olhos. Mas tente se acalmar sem ficar sonolenta. Dependendo do nosso cansaço, isso é impossível. E se você for fazer isso sozinho algum dia, e nesse momento sentir um sono muito forte, às vezes o melhor é dormir. Permitimos que todo o nosso sistema se acalme, corpo físico e mente, e vamos respirando profundamente. Permitimos que o silêncio tome conta do nosso ser.
começamos, primeiramente, a ter um olhar gentil sobre o nosso corpo. Em geral, achamos nossos corpos muito baixos ou muito altos, muito magros ou não magros o suficiente. Olhamos nosso corpo apenas para cobrar dele algo. Ou estamos muito cansados. Então vamos verter gratidão, consciência e gentileza para os nossos corpos físicos. Lembrando que são eles que nos movem pelo mundo, que nos dão a possibilidade de viver essa encarnação. E nesse momento abandonamos todos os poréns, as fantasias de como esse corpo deveria ou não deveria ser, para apenas agradecer, apenas ter gentileza e reconhecimento a esse corpo físico. Reconhecemos seu valor por acordarmos todos os dias, temos a oportunidade de viver esse dia graças a esse corpo. E agora, mais complexo, levamos nosso olhar amoroso, gentil, para a nossa personalidade. Nós podemos ter uma única certeza: nossa personalidade não é perfeita. E ela também nunca vai ser. Provavelmente, grande parte das coisas que nós desejamos melhorar em nós, talvez não sejam melhoradas. Para que esse nível de sabedoria aconteça, preciso uma visão muito maior do que ficar trabalhando apenas as pequenas coisas que nos incomodam, nossas emoções aflitivas. Então elas vão aparecer. E nós olhamos com muita compaixão para essas emoções, para essas falhas em nossa personalidade. Muitas delas sabemos de cor.
Quando aceitamos essas falhas, compreendemos, um espaço de sabedoria se abre para que haja efetiva mudança. E agora, como um todo, e o que quer que apareça na sua mente sobre você, olhamos com gentileza, com compaixão para as nossas dores e dificuldades. Se você identifica o medo em você, olhe com compaixão e gentileza para esse medo, ao invés de se criticar por não ter tanta coragem, se criticar por não conseguir superar esse medo. Olhe com compaixão e gentileza para o medo. Acolhemos esse medo, como acolhemos uma criança assustada. Podemos olhar para outros sentimentos, outras aflições, como a raiva, a tristeza ou a própria frustração, como estávamos falando, sempre com um olhar amoroso, gentil, compassivo.
Acolher é dar amor, é envolver num abraço gostoso cada emoção. Deixamos que a gentileza, a compaixão e a amorosidade cresçam em nosso interior em relação a nós. Para alguns de nós isso pode não ser muito fácil. Muitas pessoas carregam tanta autodesaprovação, cobrança, que nem sempre isso é fácil. Ser compassivo consigo, amoroso consigo. Mas não desistam até que vocês consigam. Até porque essa autodesaprovação nunca vem de nós. Nós, de alguma forma, acatamos alguma maldade, desprezo, julgamento alheio. Nós acabamos aceitando isso. Justamente porque o mundo nos ensina que não podemos errar, que nosso valor está em conseguir cada vez mais, que nos tornamos nós mesmos nossos carrascos. Mas isso não é necessário e muito menos saudável. Nesse momento me permito ser como eu sou. E eu vou transportar essa compaixão que eu tive comigo para alguma outra pessoa que tenha feito algo que eu não gostei, algo que você não tenha aprovado, que pode ter sido realmente uma ação não benéfica para você e para a própria pessoa. Alguma coisa de nível médio para alguma ação leve, média, nada grave, que exige um esforço maior, psíquico de compreensão e cura. Vamos oferecer a essa pessoa compaixão, compreensão e perdão.
assim como fizemos para nós. É inevitável que nos colocamos no lugar do outro quando fazemos isso. E acabamos enxergando as dificuldades que o outro também está passando. Quando eu ofereço compaixão, compreensão, gentileza, deixamos que essa compaixão, esse olhar amoroso se expanda para outras pessoas, do nosso meio, da nossa proximidade. Compreendendo as dificuldades, os erros, permitindo que a compaixão floresça, desabroche no seu coração e expanda isso para toda a humanidade, para as pessoas em geral, para as pessoas que concordam com você, que discordam de você, para aquele atendente que não te tratou tão bem. Perceba que eu não usei a palavra perdão, mas sim compaixão, compreensão. Nós não estamos julgando ninguém, é anterior ao julgamento, a compaixão e a compreensão. Portanto, não há necessidade de perdão. E mantemos essa compreensão e essa compaixão por mais alguns instantes sobre as pessoas, sobre o mundo. Todas as pessoas estão fazendo o que acham que é certo. Mesmo que elas ainda não tenham desenvolvido uma consciência de responsabilidade com outras pessoas, com o meio ambiente, ainda assim elas fazem o que acham que é certo. E nesse fazer elas geram karma. Inevitável. Quanto pior a ação, no sentido de prejudicar seres, pior o karma. Então oferecemos nossa compaixão.
No fundo, todas as pessoas, animais e seres não iluminados estão sofrendo, mais intensa ou menos intensamente. No reino animal, a brutalidade impera. O mais forte preda o mais fraco. Entre nós, seres humanos, é a mesma coisa, mas de uma maneira mais sutil. Prova disso é que as classes mais abastadas não se importam com quem passa fome. E mesmo assim explora o outro para ter mais. Nesse ciclo vicioso de sofrimento, sem o amor, sem a bondade, não há escape. Por isso, oferecemos nossa compaixão a eles e a nós, que ainda estamos nesse jogo. Nós agradecemos essa oportunidade e dedicamos toda a luz, todo o mérito dessa nossa prática de meditação, dessa pequena ou não tão pequena expansão de consciência. Dedicamos para que possa abençoar inúmeros seres, para que eles se iluminem, encontrem a sabedoria, a verdadeira felicidade e se tornem livres do sofrimento. Muito obrigado, pessoal. E aí, como foram? Curioso. Conseguiram sentir a diferença de um estado mais autocompassivo, amoroso, compreensivo? É o horário, né? 8h20 da noite, a gente boceja, né? Uma pescadinha assim, volta ao normal. Ok, pessoal. Ótimo descanso para vocês. Até semana que vem. E abusem dessas meditações. Beijo, gente. Obrigado. É sempre ótimo estar aqui com vocês, sempre.